falar para vocês sobre uma virtude que é extremamente importante no estado, sobretudo no estabelecimento de uma regra de vida, ou seja, uma rotina que nos ajude a cumprir os nossos deveres de Estado e cumprir com os nossos deveres para com a vida espiritual, que é a virtude da eutrapelia. É um nome difícil, mas, em resumo, é a virtude que regra a nossa recriação. Então, contar para começar duas anedotas. Uma que eu vivi no seminário. No seminário tem ainda um padre polonês que outrora foi monge cisterciense. E no seminário, assim como na vida religiosa, nós temos 2 momentos de recreação todos os dias. E um defeito comum nos principiantes na vida espiritual, no caso, um defeito comum nos seminaristas, é achar que ele pode viver sem recreação. Então, de vez em quando, se podia ver, eventualmente, um seminarista indo, durante a recreação, ou para o quarto, ou para a capela. E esse padre polonês, tirando, né, a sabedoria da sua experiência com a vida monástica, ele falava: quem reza na recreação, reza pro demônio. Bom, evidentemente os seminaristas não estavam cometendo um pecado de satanismo, mas isso justamente tem tudo a ver com o cumprimento do nosso dever de Estado, particularmente o dever do momento presente. Uma segunda história, que evidentemente eu não presenciei, porque trata-se de São João Evangelista. Não se encontra no Evangelho, mas foi transmitido pela tradição, pelos padres da igreja, que um dia ele estava brincando com alguns pássaros. Tinha muito bom gosto, São João. Estava brincando com os pássaros e alguns discípulos dele viram e falaram: mas o Senhor repousou no coração de Nosso Senhor. Como que você pode se preocupar, né, com coisas tão pequenas? Ele falou: pegue um arco e flecha, pegue um arco, tensione. Você consegue ficar assim o dia inteiro? Não. Então, também nós precisamos das pequenas delicadezas da criação para que a gente também repouse. Então, está aí justamente, né, em 2 anedotas, todo o conteúdo, né, dessa virtude. E a virtude da eutrapelia tem esse nome, justamente eutrapelós. O prefixo grego que significa bom, né? Então, nós temos em português a palavra eufonia, que é o contrário de cacofonia, ou seja, que soa bem. E trapelós é a brincadeira, então a boa brincadeira. A eutrapelia já foi definida como virtude
uma virtude, uma parte potencial da virtude da temperança, já por Aristóteles. Então Aristóteles coloca a virtude da eutrapelia como o justo meio entre dois vícios. No caso, a agroiquia e a bomolorria. Então, nesse caso, a eutrapelia entre a agroiquia, que é ser grosseiro, e bomolorria, que é a bufonaria. Ou seja, entre o cara ser um chato ou ser um bufão, um palhaço. A eutrapelia é o meio termo entre esses dois vícios. Mas, antes de tratar especificamente da eutrapelia, a gente tem que lembrar primeiramente o que é uma virtude, o que são as virtudes cardeais, o que é a temperança, e daí a gente vai ver como que a gente pratica a eutrapelia. Então, a virtude, ensina Aristóteles e São Tomás, é um hábito operativo bom que nos ajuda a fazer o bem. Então, são disposições permanentes em nós que nos ajudam, que nos tornam bons e nos ajudam a praticar o bem. E assim, portanto, nos auxiliam a nos dirigir ao nosso fim. No caso, nosso fim natural, que é a contemplação da verdade, e também o nosso fim sobrenatural, que é a bem-aventurança eterna. Então, as virtudes são as disposições que nos ajudam a fazer o bem e, portanto, a alcançar o nosso fim último. As virtudes podem ser naturais, e se a gente está em estado de graça, elas podem ser sobrenaturais. Então, é possível haver uma virtude natural mesmo num pagão. Ou seja, um pagão pode ser justo, um pagão pode ser temperante, um pagão pode ser prudente. Enquanto o objeto dessas virtudes são os bens naturais. Agora, pela graça, nós podemos justamente ter uma temperança sobrenatural que nos vai ajudar a alcançar o céu, uma prudência sobrenatural, auxiliada pela graça e pelos dons do Espírito Santo. Como que a gente adquire as virtudes? Pela repetição de atos virtuosos. Como que eu vou ser prudente? Praticando atos de prudência, praticando atos de justiça. E isso vai justamente se enraizando na nossa natureza. E cada vez que a gente reitera esses atos, eles vão se tornar mais connaturais a nós. Então nós temos as virtudes cardeais. Por que cardeais? Cardeal vem do termo latino, cardinalis, que é veio a palavra em francês na cabeça, veio a palavra em latim. Dobradiça. Quem que falou? Você estava na aula, né? Não. Hã? Sim, dobradiça. Ou seja, são as virtudes que vão coordenar o movimento de todas as demais virtudes. Nós temos, então, nas virtudes,
cardeais, partes integrantes, partes subjetivas e partes potenciais, que fazem assim verdadeiramente um conjunto gigante de virtudes. Por exemplo, então, essas 4 virtudes cardeais que vão reger a nossa vida moral, ou seja, vão reger os nossos atos para que eles nos alcancem os bens que nós necessitamos e para que a gente se dirija aos fins ao qual nós devemos nos dirigir. Então nós temos a primeira delas, a prudência, a reta razão no agir, recta ratio ad bilium, ou seja, aquilo que você deve fazer para alcançar o devido fim nas suas ações. Nós temos em seguida a justiça, é a disposição constante e permanente de dar a cada um aquilo que lhe é devido. Então, por exemplo, para você ser prudente, você precisa de uma parte. A prudência contém uma parte integral, que é a eubulia. Bulé, prefixo bom, bulé, sufixo conselho. O bom conselho, você tomar conselho, uma virtude, eubulia, uma parte integrante da virtude da prudência, que ele faz tomar conselho com as pessoas que são mais prudentes, mais sábias ou mais velhas. Nós temos na virtude da justiça uma parte potencial, que é a virtude de religião, que é dar a Deus o culto que lhe é devido. Nós temos a virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza, que nos faz suportar os males e empreender as obras árduas para alcançar o bem difícil de ser alcançado. A fortaleza nos faz suportar os males em vista do bem maior e nos faz também empreender as obras difíceis para alcançar os bens que nós necessitamos. Enfim, nós temos a virtude da temperança, que regra o nosso inclinação para o prazer, que regra o nosso apetite concupiscível. Então a temperança é uma virtude que modera a nossa inclinação ao prazer sensível. Dentro da virtude da temperança, nós temos várias outras virtudes. Então, só para ficar mais claro como que funciona, o padre Roio Marim, ele faz uma verdadeira tabela bem completa. Então, por exemplo, a prudência, né? Então, a prudência exige memória do passado, o entendimento do presente, a docilidade ao ensinamento, a sagacidade para decidir algo rapidamente, o raciocínio para decidir algo lentamente, a circunspecção, a precaução, a providência. Então,
buscar conselho, a eubulia, para julgar de acordo com os princípios comuns, a sínesis. A justiça tem como partes potenciais com relação a Deus, a religião, com relação aos pais, a piedade, com relação aos superiores, a obediência e a dulia, com relação aos benefícios recebidos, a gratidão, com relação às injúrias recebidas, o desejo do justo castigo, a fidelidade com relação à veracidade. Então, com relação à fortaleza, buscar grandes objetivos, a magnanimidade, buscar fazer grandes coisas, magnificência, resistir aos males presentes, a paciência, a perseverança na prática da virtude, a constância. Então, com relação à temperança, nós temos com relação ao temor do opróbrio, a vergonha, nós temos o amor ao decoro, que é a honestidade. Nós temos com relação à bebida, a abstinência, com relação à comida, a abstinência, ou seja, não comer demais. Com relação à bebida, a sobriedade. Com relação ao prazer sexual, nós temos a castidade. Nós temos com relação ao deleite do tato, a continência. Com relação ao controle da ira, a mansidão. Contra o rigor no castigo, a clemência. Daí nós temos a modéstia. O que é a modéstia? A modéstia é a virtude que regula o nosso ato exterior. A gente pensa normalmente na modéstia mais como relação a se vestir. E mais que isso até, cobrir aquilo que tem que cobrir. Só que a virtude da modéstia é muito mais que isso. A virtude da modéstia está em a gente agir exteriormente de acordo com a nossa idade, de acordo com a nossa posição e de acordo com as circunstâncias. Então, uma pessoa, por exemplo, pode ser imodesta, faltando com o decoro ao seu cargo de autoridade. Um juiz que, por exemplo, age de forma desrespeitosa, um juiz que age de forma grosseira, ou então um sacerdote que não se dá o respeito, fazendo coisas que chocam as pessoas. Então, por exemplo, um sacerdote que fala um palavrão, ele está sendo imodesto. Melhor, qualquer pessoa que fala um palavrão está sendo imodesta. Mas tanto mais alguém que deve respeito por meio da sua autoridade. Ou então, por exemplo, um professor que quer ser descolado com os seus alunos, né? Então, a modéstia é a virtude que nos inclina a guardar o devido decoro nos gestos e nos movimentos corporais. E nesse sentido, nós temos que atentar à dignidade da pessoa, às circunstâncias que nos rodeiam, o lugar em que nos encontramos e a posição que ocupamos. Então, por exemplo, com relação à circunstância, alguém que fica fazendo piadinha em um velório está sendo imodesto. Alguém que quer chamar mais atenção que a autoridade presente está sendo imodesto.
alguém que, por exemplo, à mesa come que nem um animal. Está sendo imodesto. Ou alguém que exige, que age de forma tão detalhista em seus movimentos que se torna um robô, se torna algo artificial. Também está sendo imodesto. Então, com relação à modéstia, nós temos dois vícios opostos: a rusticidade e a afetação. Então, todo mundo já ouviu falar em uma pessoa afetada. É a pessoa que exagera nos movimentos, exagera na demonstração, na sua própria expressão, parecendo ser alguém delicado demais, ou então artificial demais. Por outro lado, nós temos a rusticidade, o cara que se assemelha mais a um cavalo do que a um ser humano. A modéstia vai regrar, por sua vez, a estima por si mesmo, por meio da humildade. Vai regrar o desejo do conhecimento pela estudiosidade. Vai regrar os movimentos do corpo pela modéstia corporal. Vai regrar os vestidos e enfeites por meio pela modéstia nos adornos. E por fim vai regrar os jogos e divertimentos pela eutrapelia. Então vejam como a gente desceu, né, no esquema das virtudes. Nós temos a virtude em geral, que é justamente essa disposição permanente em fazer o bem e obter os bens e os fins que nós buscamos. E isso, em última instância, é obter a salvação. As virtudes cardeais, que regem os nossos atos morais. A temperança, que rege a busca, pelo prazer sensível. E nessa busca do prazer, a modéstia, que rege os nossos atos externos. E por fim a eutrapelia, que rege, mais especificamente, as diversões e recreações. Então, ela é uma modalidade da modéstia, sendo que a modéstia é uma parte potencial da temperança, que é uma virtude cardeal. E São Tomás de Aquino faz uma análise sensacional no artigo 2 da questão 168. Da segunda parte da Suma. Então, a gente pode dizer, que quem diz aqui é o próprio Royo Marim, que nós temos nessa questão um tratado das diversões em São Tomás. Então São Tomás, ele primeiro fala, da mesma forma que o corpo necessita do descanso corporal, senão a pessoa morre, também o nosso intelecto necessita de um repouso espiritual.
Então, da mesma forma que a gente não consegue ficar trabalhando 24 horas por dia, e por isso nós temos que parar para recuperar as energias, fisiologicamente falando, senão a gente vai morrer de exaustão. Também o nosso espírito não tem condições de se concentrar na atividade intelectual 24 horas por dia. Por isso mesmo, como diz aquela anedota de São João Evangelista, ninguém consegue sustentar uma tensão constante do arco sem ter que retraí-lo. Assim também, Deus criou atividades prazerosas e honestas para que também nós tenhamos os devido descanso. Então, o recreatio, é uma necessidade natural do homem, que consiste no descanso e no justo deleite. Tudo que Deus criou é bom, desde que devidamente ordenado ao seu fim. Então, se mexer com passarinhos, brincar com um cachorro, jogar uma partida de futebol é prazeroso, é porque Deus quis assim, desde que ordenado ao seu devido fim, que é o descanso corporal e espiritual por meio de uma atividade deleitosa, uma atividade que causa deleite. Agora, justamente, vai ser desordenado na medida em que a pessoa deixa de cumprir os seus deveres de Estado, seus deveres da vida espiritual, para se dedicar somente às atividades deleitosas. Isso foge justamente da virtude da temperança. Está caindo num extremo. E qual que é o objetivo da recreação? É justamente poder bem cumprir os deveres do Estado. Uma pessoa que não dorme, ela não vai rezar direito, ela não vai trabalhar direito, e ela ainda é capaz ainda de que ela cometa pecados contra a caridade com o próximo, por meio da impaciência. Uma pessoa que não realiza nenhuma recreação, ela vai ter esses mesmos problemas. Ela vai ficar constantemente tensa, ela vai trabalhar mal, ela vai se irritar. E outro problema, ela vai ter ainda mais tentações por meio da concupiscência, porque todo mundo precisa do justo descanso. Então, a chance dessa pessoa cair num pecado de gula, um pecado contra a castidade, justamente por esse acúmulo de necessidade de um prazer sensível, é ainda maior. Vocês vejam que o descanso, e nesse caso aqui eu digo sono, ele é extremamente importante em 3 âmbitos: no âmbito espiritual, no âmbito psicológico e no âmbito fisiológico. E nós podemos aplicar estas 3 relevâncias do sono também à recreação, uma vez que é uma outra modalidade de descanso.
A pessoa que dorme mal, assim como a pessoa que não tem nenhuma recreação, ela vai ter um cansaço crônico. Não vai descansar. O sono, evidentemente, fisiológico. É fisiológico. Mas também a estafa mental vai ser fisiológica. Então a pessoa vai ter uma maior dificuldade em fazer as atividades do dia a dia e, portanto, vai ter também uma maior dificuldade mesmo para rezar. Ou ela vai estar com sono, caso não tenha dormido, ou então ela vai estar pilhadona. Não, eu tenho que fazer aquilo, tal pessoa não me entregou isso. Não, eu tenho que meditar, eu tenho que me mortificar, eu tenho que fazer tal coisa. 24 horas e ela não vai conseguir, de fato, rezar ou praticar as atividades. Ao mesmo tempo, o nosso corpo precisa de dopamina, serotonina. Sistema dopaminérgico. Deus criou a gente assim, que aquilo que é importante para a nossa vida, para a gente se manter vivo, por exemplo, comer, por exemplo, dormir, por exemplo, descansar, por exemplo, importante para a sobrevivência da espécie, se reproduzir, gera prazer. Prazer que é lícito, desde que ordenado. A gente não é gnóstico que diz que o prazer sensível é ruim. Não, a gente é católico. Uma boa refeição é boa e Deus quis assim. Uma boa noite de sono é boa e Deus quis assim. Desde que ordenado pelas virtudes cardeais. Na medida em que a pessoa se priva dessas atividades que são fontes de prazer, ela vai acumular nela uma concupiscência que vai fazer com que cada vez mais ela tenha tentações com o prazer, no caso, não mais ordenado, mas sim desordenado. Ao mesmo tempo, o não cumprimento dos deveres de Estado vai criar um ciclo de frustração. Um ciclo de frustração, juntamente com a busca de recompensa por meio do prazer sensível, ou seja, procrastinação e ansiedade. Efeitos psicológicos da privação de sono, privação de prazeres lícitos. O cara não descansa nunca. Ele não vai cumprir bem os deveres dele. E ele não vai ter nenhuma recompensa no sistema dopaminérgico dele. Isso não é natural. Ele vai ficar cada vez mais inclinado à busca do prazer sensível, qualquer que seja. Ele vai procrastinar. Ele tem deveres para cumprir, ele vai ficar ansioso. Ele vai estar ainda mais inclinado à busca de prazeres sensíveis. Âmbito sobrenatural. Então, fisiológico, psicológico, sobrenatural. Tentações, a torta é direito. Contra a caridade. Tentações de preguiça. Tentações pela própria concupiscência. Contra a pureza, contra a
contra a pureza, contra tentações, sentimentos de gula, embriaguez. Porque o demônio vai falar, nossa, esse cara já preparou o terreno. É só dar vai lá, meu filho. Você tem que relaxar, cara. Enche a cara. Então, fora que, de novo, Alceu Valença. Acho que já é a quinta vez que já foi umas 2 vezes durante a missa. Engatou o disco. Pois bem, fora que, um adendo, né? As tentações de ociosidade, diante da privação de sono, diante da falta de recreação, são as mais comuns. E, sobretudo, se a pessoa é procrastinadora, ela vai ter e não tem um sono regulado, muitas tentações ocorrerão de noite. E o demônio gosta muito de tentar as pessoas à noite. Por quê? Bom, primeiro pelo que a noite significa, que é a falta de luz. Segundo, porque é quando o cara está sozinho no quarto dele. E a gente viu que uma das partes integrantes da virtude da temperança é a vergonha do opróbrio. A vergonha de fazer o mal. Se a pessoa está sozinha, por mais que ela esteja diante de Deus e toda a corte celeste, ela vai ter a sensação de que ninguém está vendo. Então ela já vai deixar de agir com temperança. Então o repouso intelectual é necessário. E Deus forneceu para nós meios bons. Essas pequenas delicadezas da vida, como por exemplo, interagir com um animalzinho, o jogo que eu digo, o esporte, o jogo com a brincadeira com as outras pessoas, a própria diversão com os nossos próprios defeitos e os defeitos do nosso próximo. Então, por exemplo, isso claro que o desprezo pelo nosso próximo é um pecado. Pecado contra a caridade. Mas São Francisco de Sales justamente fala que é muito importante que a gente tenha a alegria no coração, para que a gente possa brincar com alegria e serenidade com o nosso próximo. A espirituosidade é uma virtude em que a gente, sem ir contra a caridade ou a modéstia, a gente sustenta palavras agradáveis e a gente se diverte com uma certa animação com o nosso próximo. Então a gente pode, de fato, recriar o espírito das ocasiões insignificantes que as imperfeições humanas gerais fornecem ao divertimento. Ou seja, sem faltar com a caridade, sem menosprezar o nosso próximo, a gente pode, de fato, a gente não somente pode, mas a gente deve aproveitar as imperfeições humanas gerais para um justo divertimento pela espirituosidade. E deve-se tomar cuidado, de São Francisco de Sales, que essa alegria inocente não se torne um desprezo. No entanto,
as brincadeiras e gracejos delicados só fazem rir por prazer e pela espirituosidade das palavras, ditas por liberdade, confiança e familiaridade, com toda a franqueza recebida de boa mente, tendo-se completa certeza de que ninguém nas levará a mal. A gente pode brincar com o nosso próximo. A gente deve ter esse espírito bom de aproveitar as imperfeições das circunstâncias, das ocasiões, para fazer uma boa brincadeira, sem desprezar o nosso próximo, sem faltar com a caridade. A gente deve saber brincar. Nada mais cristão do que manter a alegria diante das cruzes. A gente celebrou semana passada São Lourenço, quarta-feira. Ele fez piada quando estava sendo martirizado. Por isso mesmo São Francisco de Sales diz que a tristeza é a sombra do diabo. A tristeza é a sombra do diabo. Por isso que até as ordens religiosas mais estritas, como os cartujos, têm recreação todos os dias. Por isso que no seminário a gente tem recreação 2 vezes por dia. Por isso que, se alguém chegar e falar, eu não vou me preocupar com essas coisas mesquinhas, insignificantes, como, por exemplo, uma brincadeira, futebol, essas coisas, porque eu tenho coisas muito mais grandiosas para me ocupar, como a minha vida intelectual. O cara não entendeu absolutamente nada de nada. Se a pessoa quer realmente manter a sanidade mental e, portanto, ter uma vida intelectual, e mais do que tudo, se a pessoa quer de fato ter uma vida espiritual saudável, ela precisa do descanso do corpo e do descanso da mente. E para o descanso do corpo, nós temos o sono, nós temos o descanso corporal e nós temos também, para a nossa mente e para a nossa corpo, as diversões lícitas regradas pela virtude da eutrapelia. Claro que nós devemos evitar 3 inconvenientes de São Tomás de Aquino. Não se recrear com coisas torpes ou nocivas. Isso é evidente. Não se peca para descansar. Não se deve perder inteiramente a seriedade da alma. Ou seja, a recreação não deve fazer com que a gente vire um palhaço. Não deve fazer com que a gente esqueça da nossa natureza racional. Ou seja, se o jogo de futebol vai fazer você xingar, não é uma boa recreação. Se o jogo de futebol vai você fazer perder a razão e partir para o tapa, não é uma boa recreação. Ou então, se a atividade por exemplo, é algo inconveniente para a pessoa. Ou seja, o adulto que vai brincar de casinha. A não ser, claro, não estou falando de fazer com os filhos, mas é algo assim, de fato, incompatível com a idade, com o estado de vida, por exemplo.
por exemplo, o adulto que de fato sai por aí brincando de polícia e ladrão, ou então sai por aí caçando Pokémon ou outras coisas. E também a recreação não deve ser incompatível com o lugar, com o tempo ou com a pessoa. Então, por exemplo, você não vai jogar uma partida de futebol num velório. Ou então, uma criança não vai exercer uma atividade de um adulto, ou um adulto uma atividade de uma criança. Você viu aquele caso que foi uma influência católica? Sim, eu citei ele indiretamente. A pessoa não entendeu absolutamente nada, de nada. É alguém que, de tomista, não tem absolutamente nada. Ele pegou a Suma Teológica e jogou no lixo. Em seguida, e aqui entra, de certa forma, um pouco a experiência, né? As recreações, então, não podem ser imorais, elas não devem tirar a seriedade da alma e também não devem ser incompatíveis com a pessoa, com o tempo ou com as circunstâncias. Também é importante que elas não sejam... Então nós podemos, com relação às recreações, classificar em recreações ativas, recreações passivas, recreações mistas, né? Então nós temos, por exemplo, recreações que são meramente ativas, como por exemplo, dar uma volta de bicicleta, fazer uma corrida, que é algo que é importante, até para evitar, gastar energia é necessário para se evitar, por exemplo, pecados contra a pureza. Manter uma boa saúde corporal é importante, até para o próprio cumprimento dos deveres de Estado. Então, a gente tem que gastar energia. Então, a gente tem que ter recreações ativas. E nós temos recreações passivas, como, por exemplo, estudar um tema interessante. Então, por exemplo, a pessoa que gosta de matemática vai lá e estuda cálculo. Ou então, a pessoa que gosta de astronomia, gosta de paleontologia, vai lá e se dedica ao estudo de algo. Para ela é uma recreação. Então, a pessoa que está o dia inteiro tratando de um só assunto, que é o dever de Estado dela, então a pessoa é professor de letras, vai ser uma recreação para ele, por exemplo, estudar sobre a fauna australiana. E nós temos, então, também recreações que são mistas, que exigem uma atividade corporal, ao mesmo tempo que exigem uma atividade intelectual, como aprender um instrumento, como realizar uma pintura. Ou seja, utiliza tanto o intelecto especulativo quanto o intelecto prático. Por isso que é importante que a pessoa não tenha somente uma recreação. Não, eu gosto de correr, então eu corro. Tá, vai chegar o dia em que vai estar chovendo. E também não se esqueça que você tem uma inteligência. Não basta simplesmente gastar energia. Mas eu já tenho uma recreação, eu gosto de estudar cálculo. Tá, você também tem um corpo, né? Você também tem que gastar energia.
Então é importante justamente algo que tem se perdido ou tem se tornado extremamente desregrado, que é a prática de hobbies. Antigamente, a pessoa saía da escola sabendo tocar um instrumento musical. Antigamente, os rapazes aprendiam alguma atividade com os pais, com os avós, tipo marcenaria. Ou então aprender uma atividade tipo desenhar. Cada vez mais está comum encontrar pessoas que não têm nenhuma habilidade prática, a não ser ler e escrever. Ou dirigir um carro. Então a prática de hobbies é algo que é importante para a vida intelectual e para a vida espiritual, aqui nesse sentido da prática da virtude e da eutrapelia. E não só um. Eu sei desenhar. Tá, mas bom, você poderia ter também uma área de interesse com relação ao estudo de algo mesmo. Como, por exemplo, eu gosto de estudar sobre a história das guerras. Interessante. Se especializar na Segunda Guerra Mundial. Ou então, e também, aprenda a tocar um instrumento, aprenda uma habilidade manual. Bordado, crochê, desenho, fotografia. E gasta energia. É importante gastar energia. Então a gente pode, com fins práticos, né, estabelecer, olha, uma área de interesse que você estude, uma atividade manual que você desenvolva e alguma prática esportiva que te ajude a gastar energia. Então, andar de bicicleta, correr. Ou pelo menos não utilizar o carro para eventualmente andar 3 quadras. Estudar alguma coisa e desenvolver uma habilidade manual. Que pode ser, por exemplo, tiro ao alvo, fotografia, desenho, aprender um instrumento. Isso vai ajudar, primeiro, a descansar o intelecto, a descansar o corpo e manter a sanidade mental. Num mundo que está completamente louco. Agora isso tem que ser regrado. E aí entra a necessidade de a gente ter uma regra de vida, uma rotina. Então não é simplesmente, eu tenho que então gastar energia, então eu vou passar a tarde correndo. Ou então eu vou aprender piano, então eu vou lá, fico 5 horas por dia tocando piano. Ou então eu vou estudar sobre os índios albinos da Malásia. E vai lá e fico a tarde inteira estudando sobre isso na Wikipédia. Não, isso é completamente contrário ao que se propõe a virtude da temperança. Sobretudo contrário à eutrapelia. O que eu falei? Os cartuchos têm recreação todo dia, mas um momento de recreação. No seminário a gente tem recreação 2 vezes por dia. 2 momentos de recreação. Justamente para que a gente possa cumprir os nossos deveres de Estado. Então, uma regra de vida é essencial para toda pessoa. E nisso, a gente vai colocar no papel, planejar. Nada mais próprio do homem, que é um animal racional, do que ordenar. Aristóteles, sapientes est ordinario. Ao sábio é próprio ordenar. Então, ordenar os meios para alcançar o fim. Então, ordenar o nosso dia para que a gente possa cumprir os nossos fins intermediários, para que a gente possa, então, alcançar o nosso fim último, que é salvar a nossa alma. O que tem que ter nessa regra de vida? Pelo menos um horário para dormir, um horário para acordar.
Se a gente não é capaz nisso, é porque disso é que o negócio está ruim. Horário de oração da manhã, oração da noite, um horário para o terço, um horário para leitura espiritual, daí colocar ali o que a gente vai fazer no nosso dia, e 1 ou 2 momentos de recreação, na metade do dia e no final do dia. E daí, claro, né, tem que... 2 coisas, cada um de acordo com o seu dever de Estado, de acordo com a sua estado de vida, com as suas obrigações, e cada um também aplicando essas regras de forma conforme a realidade. A regra de vida não deve ser uma lei absoluta. A gente não é kantiano. Não é um imperativo categórico. Ou seja, olha, mãe, eu não posso te levar no médico agora porque agora está na hora da minha recreação. Eu não vou fugir do incêndio porque está na hora de eu fazer minha oração mental. Não, aquilo ali a regra de vida é um parâmetro para você aplicar de acordo com a realidade, de acordo com as circunstâncias. Então existe uma virtude, uma parte potencial da justiça, que é a epiqueia. Ou seja, seguir mais o espírito do legislador do que a letra da lei. Saber seguir o espírito do legislador, mesmo se aparentemente o ato vai contra a letra da lei. Ou seja, se eu olho para um lado, não tem carro. Se eu olho para o outro, não tem carro nenhum. Eu não vou estar pecando se eu não atravessar em cima da faixa. Isso daí seria uma alucinação. Se não tem ninguém na frente, se a estrada está reta, se não tem buraco, eu estou com um carro bom, eu não vou estar pecando se eu estiver a 100 numa via de 80. Agora, se na via de 60 eu estou a 60, cheio de carro, cheio de pedestre, eu posso estar pecando, mesmo que eu esteja a 60 na via de 60. Isso é uma virtude, isso se chama epiqueia. Então, nós temos 2 vícios contra a eutrapelia. Um por excesso, diz São Tomás, inepta letitia, ou alegria nécia. Ou seja, a pessoa que se entrega a diversões ilícitas, pecaminosas, seja pelo objeto, ou seja, obscenidade, falta com a caridade, etc. Ou seja, pela falta das devidas circunstâncias, ou seja, a pessoa que vai lá e faz piada no velório. Ou então, desrespeitando a pessoa, desrespeitando a autoridade. Ou então, pela própria falta de respeito com a sua própria condição, ou então pela própria incompatibilidade com a própria pessoa, né? Seja idade, seja posição. Outro defeito é o defeito dos duri et agrestes, ou seja, a austeridade excessiva, a pessoa que nunca se recreia, nem deixa os demais se recrearem. Isso é uma falta de caridade com o próximo.
E uma falta de caridade para consigo mesmo. Pois isso, a gente sabe muito bem, é prejudicial para o próprio corpo, para a própria mente, para o corpo e para a mente dos outros. E também é uma negação do amor de Deus, que nos deu as devidas alegrias da nossa vida, na nossa vida, justamente para o nosso bem. Então nós temos no Salmo 102, por exemplo, Oit ducas panem de terra et virum letificet coromines. Ou seja, Deus nos deu o pão da terra e Ele deu justamente a alegria do vinho para alegrar o coração dos homens. Ou seja, não para ficar bêbado, mas Ele nos deu os prazeres sensíveis que, bem ordenados ao seu devido fim, nos dão uma justa alegria para nos dar o devido descanso, seja da mente, seja da alma. Claro que tudo isso, como é o objetivo desta conferência, regrado pela virtude. No caso, a virtude da eutrapelia, que é uma modalidade da modéstia, que é uma parte potencial da temperança. Sem recreação e sem descanso, é inevitável que a pessoa fique louca ou deixe os outros loucos. Fora que é uma ingratidão para com Deus.